Será que um vilão pode ser mais carismático do que um herói? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Arsène Lupin, né, O Ladrão de Casaca. É um livro de Maurice Leblanc, é um autor francês do século XX, né, século XIX, século XX, que teve como missão, né, foi dada a ele uma missão, foi chamado por uma revista, foi convidado por uma revista para poder criar um personagem que pudesse ser para a França aquilo que o Sherlock Holmes, né, que Arthur Conan Doyle criou lá na Inglaterra, que fosse para a França o que o Sherlock Holmes era para a Inglaterra. E aí esse autor teve a ideia brilhante de, ao invés de criar um detetive fantástico, um detetive muito inteligente, ele criou um ladrão, né, muito inteligente, um ladrão aí capaz de sobrepujar qualquer armadilha, né, de sobrepujar qualquer adversário. Então, assim, é uma pegada diferente, é uma proposta diferente. O livro teve uma grande ascensão agora, depois da série da Netflix, Lupin, né, que teve alguns episódios, algumas temporadas. E desde então tem muitos livros aí disponíveis no mercado, muitas editoras publicaram, né, vários exemplares, praticamente todos os livros da série foram publicados pelas editoras. Um livro em preço bem amigável, preço bem disponível, e aí acabou sendo aí uma leitura, uma opção de leitura para muita gente. As primeiras histórias de Arsène Lupin foram publicadas por essa revista francesa em 1907, ou seja, bem no início do século XX. Como eu falei anteriormente, são mais de 70 anos, por isso que os direitos autorais são livres, né, para que sejam publicados por qualquer editora, por isso que tem muitas edições, eles não são mais obrigados a pagar os royalties para o autor morreu em 1941. Desde então, correu-se esse período dos 70 anos até que o livro pudesse ser publicado, disponível aí para ser publicado sem nenhum custo. A ideia principal, né, do Arsène Lupin é ser um detetive que ele meio que ridiculariza, né, a burguesia da época, né, os ricos daquela época, e ele ajuda os pobres também. É como se fosse um Robin Hood aí, um Robin Hood francês, uma mistura de Robin Hood com Sherlock Holmes. É um personagem que desperta muito interesse por essa inteligência, por essa perspicácia. De uma certa maneira, mesmo sendo um ladrão, né, ele tem um pouco dessa ética, né, de roubar só dos ricos e também avisá-los antes dos roubos, uma coisa muito interessante, e mesmo assim avisando ele consegue fazer os roubos porque ele consegue enganá-los, né, de várias maneiras. Esse livro em específico, ele traz vários contos, várias pequenas histórias que foram publicadas nessa revista francesa. Na minha opinião, são um pouco soltas, tem algumas histórias melhores, outras histórias que não são tão boas, né, e por isso eu não gostei tanto desse exemplar, né, desse volume, quanto poderei gostar talvez dos demais, porque os outros são histórias únicas, né? São realmente romances. Esse, como são histórias picadas, são trechos pequenos e curtos, eu achei que ficou um pouco solto, né? Uma reunião de contos aí que não encaixou muito bem para mim. Eu acho que o livro poderia ter sido feito aí de uma maneira diferente, talvez a ordem com que ele foi colocado não encaixou, mas eu achei que faltou alguma coisa aí para que o livro fosse bastante interessante, tanto é que eu dei uma nota aí um pouco mais baixa, né? Apesar de ser um livro bom, não é um livro ruim, mas poderia ter sido muito melhor. O que eu percebo, né, nesse primeiro volume é realmente tentar apresentar o Arsène Lupin, tentar apresentar o narrador, que não é ele, é uma outra pessoa que narra em primeira pessoa as histórias dele. Então o narrador, como é que esse narrador conheceu ele, como que ele ficou sabendo dessas histórias, como que o Arsène Lupin surgiu, né, na França, como que ele começou a ficar famoso por seus roubos. Então traz bem o início aí da carreira do ladrão e como que ele aparece tanto para os leitores, quanto na França ali como uma celebridade, né, dentro dos crimes que são cometidos. Uma outra curiosidade muito interessante é que o Maurice Leblanc, o que ele fez? Ele queria muito que o Arsène Lupin fosse o inimigo principal, né, do Sherlock Holmes. Então ele colocou o Sherlock Holmes no livro, né? As primeiras edições do livro vêm com o nome do Sherlock Holmes como tentando pegar ele, né? O Sherlock Holmes tentando capturá-lo. Porém, o Arthur Conan Doyle, que é o autor, né, de Sherlock Holmes, reclamou muito disso, né? Fez aí muitas reclamações para as editoras, correu atrás para que isso não acontecesse, porque o personagem era dele, não queria que outras pessoas escrevessem sobre o personagem. E aí o Maurice Leblanc foi obrigado a tirar o nome de Sherlock Holmes, né,
dos seus livros, porque o Arthur Conan Doyle não deixou que isso acontecesse, mas ele manteve ali um detetive muito inteligente, com as mesmas características do Sherlock Holmes, chamado Sherlock Holmes. Ele mudou as primeiras letras do detetive, e com isso ele manteve o Sherlock Holmes em seus livros. Ele aparece num conto desse livro, e tem um outro que é só Lupin contra Sherlock Holmes, né? Que é um livro, é um romance só que fala dele contra o Sherlock Holmes, o pseudo Sherlock Holmes, né? Esse Sherlock Holmes alternativo. Então é muito interessante ver que existia aí essa competição e essa inspiração direta, né, nas histórias do Sherlock Holmes. Mostra que existia aí uma admiração até por parte do Maurice Leblanc dos livros, né, e das histórias que o Arthur Conan Doyle escrevia. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gosta de Arsène Lupin, eu vou deixar aqui o link de mais um vídeo, né, que foi feito aí, que mostra se o Museu do Louvre pode ser realmente roubado, que é baseado na série do Arsène Lupin, e é muito interessante para ver aí como que é hoje em dia a proteção contra ladrões aí, né, nesses grandes museus e em qualquer lugar aí que tem coisas valiosas. É isso, pessoal. Agradeço a todos aí que estão inscritos no canal, que têm assistido os vídeos, que têm curtido, comentado. Convido a vocês aí a deixar novos comentários para a gente ir conversando aí e fazendo o canal crescer. Obrigado a todos e até a próxima história.